Fala galera, tudo certo? Conforme prometido no Instagram, e que vocês também fizeram uma pesquisa lá, se queriam os resumos de livros que eu estivesse lendo, tá aqui o primeiro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, recomendo muito pra vocês, de George Clason. É um livro assim que eu já tava enrolando muito pra ler ele e confesso que me arrependi de não ter visto antes. E eu vou tentar passar um resumo aqui pra vocês. E já tô gostando disso, por quê? Porque querendo ou não, eu retenho mais informações do livro porque eu crio um resumo para mim mesmo para conseguir passar alguma coisa aqui para vocês. E consequentemente vocês daí, caso não gostem de ler, né, queiram um resumão aí do livro, eu vou estar sempre tentando passar de uma forma bem objetiva, mas eu vou querer também indicações de vocês. Naturalmente eu posso falar, né, dos que eu estou lendo e tudo mais, mas eu também quero indicações também de vocês para ter essa via aqui entre a gente. Esse livro ele começa de uma forma assim, com um livro que fala de muito antigamente, inclusive o autor, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui rapidinho, é de 1900 e morreu em 1957. Ele nasceu em 1874 e ele conta uma história como se fosse nos dias de hoje. Dois homens estão conversando reclamando da situação financeira deles. Acho que alguém já passou por isso aqui ou já viu alguém reclamando sobre sua situação financeira. Até que esses dois homens, logo no início, eles lembram de um amigo deles, de tempo de escola, que não teve, enfim, situações melhores do que as deles, eram alunos da mesma faixa de nota, não era ninguém nerd da vida, mas também não eram burros demais também. E lembraram desse tal Arcade, que era esse cara que virou o homem mais rico da Babilônia, e pessoa que veio de pais trabalhadores do campo também, não eram fazendeiros, eram trabalhadores mesmo de campo, que antigamente era normal você ser escravo, né, e você ter uma liberdade, quando estava já na parte final ali da escravidão, pelo menos lá na Babilônia, né, o que o livro aqui fala. E ele conseguiu ascender de uma maneira tão grande que até o rei da Babilônia tomava exemplos, né, de como fazer melhor dinheiro com a fortuna dele, como aplicar melhor os investimentos do rei. Então era uma pessoa realmente de um poder assim, social muito grande, né, e que veio realmente de baixo, assim como eles estavam, só que ele se destacou de todos os outros. O que esses dois amigos fizeram? Juntaram uma galera para ir tomar conselhos com Arcade. E ele passou vários conselhos. Isso chamou tanta atenção que o rei chamou ele para lecionar para algumas pessoas específicas, também alguns professores que fossem passar essas lições mais à frente. E ele já deu logo de cara sete, como é que pode dizer? Os 7 princípios assim para você começar a criar a sua própria riqueza. Eu vou até anotei, vou falar aqui mesmo ela, foi exatamente como estava lá no livro. Então vamos lá. Começa o seguinte, a primeira solução de todas para a falta de dinheiro comece a fazer o seu dinheiro crescer. E como que ele colocou isso lá no livro? Comece poupando 10% no mínimo de tudo que você ganha. Então, em vez de você pegar e já torrar logo todo o seu dinheiro em fatura de cartão, em novas dívidas, que seja, sempre guarde 10% do seu dinheiro. Segunda solução, controlar seus gastos. Acho que isso por ele mesmo já se diz, né, como é, mas ele também coloca o seguinte, você vai utilizar no máximo 70% da sua renda, entre 70% no máximo 80%, para você viver, incluindo os gastos com sua casa e lazer também. O resto é para você multiplicar esse dinheiro. Terceira solução, multipliquem seus rendimentos, investindo, procurando também bons investimentos. O livro fala muito sobre isso, para você não colocar o seu dinheiro em qualquer coisa que apareça, você ser uma pessoa seletiva e estudar a fundo e ter fundamentos onde você está aplicando o seu dinheiro ali para você não simplesmente perder ele também. Vou falar mais à frente também sobre isso aí, que ele fala bastante de uma forma bem melhor. Proteger o seu tesouro contra a perca, exatamente fazendo isso, né? Tipo, não colocando o seu dinheiro em qualquer lugar. Faça do seu lar um investimento lucrativo. Isso aqui é bem legal e até destoava um pouco do que eu imaginava também, que era muito mais interessante morar de aluguel. Ele fala de você realmente ter o seu local, a sua casa, a sua residência. Inclusive, ele fala um local para os filhos andarem, enfim, à luz do sol, e sua mulher ter lugar de colocar as plantas. Achei bem legal isso também. Só que ele fala por que ter um imóvel. Porque primeiro, você não vai ter que estar pagando aluguel, né? Então já é um valor a mais para você investir de forma religiosa, né? Como ele fala ali do dízimo, inclusive dos 10% ali de você fazer sempre essas aplicações, esses investimentos, guardar também esses 10% que você ganha.
E, querendo ou não, o imóvel se valoriza, né, conforme o tempo passa. Então, não deixa de ser um investimento lucrativo também. Sexta solução, assegurar uma renda para o futuro. É basicamente o que nós estamos falando aqui agora. Sétima solução, aumentar a sua capacidade de ganhar mais dinheiro. Você criar uma nova renda a partir de algo que você já saiba fazer, que você não trabalha com aquilo. Procurar novas fontes de renda, né? Isso, enfim, um livro que fala como... É tipo registros de 6.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, e já tem uma ciência tão grande do dinheiro que se você aplicar isso, começar a aplicar isso hoje, você vai ver o dinheiro se multiplicando. Aí ele fala muito também sobre oportunidades que as pessoas deixam de passar e depois só se lamentam, né? Então, mas ele também fala, você, como eu tinha falado já há pouco tempo atrás, não agarre qualquer coisa, mas se aparecer uma oportunidade, estude com afinco ela e tipo tenha uma resposta rápida para aquilo. Se for vantajoso, você já vai saber de cara, porque não vai ser algo tipo uma promessa milagrosa, do dia para noite vai brotar dinheiro da sua conta. Não sendo isso, estude com afinco que provavelmente tipo afasta, entendeu? Tipo, provavelmente não, mas se você puder, afasta e já comece de imediato, porque a oportunidade ela passa na nossa porta poucas vezes e se a gente não agarrar, outra pessoa vai agarrar. Ele fala até a história é o seguinte, é bem interessante. Chegou um velho de madrugada numa fazenda assim, ele queria muito vender logo o seu rebanho lá de ovelhas. Ele falou, cara, aqui tem 900 ovelhas, você pode contar, só que estava de noite, não teria como ele fazer essa contagem. O cara chegou pro fazendeiro, né? Ele falou, eu quero tanto. E o fazendeiro, tipo, todo com o pé para trás, não quis. E ele percebia, quando ele olhava assim, mesmo de noite, percebia que realmente tinha muitas ovelhas. O cara só queria aquele dinheiro para ele poder voltar para casa dele. Ele podia, tipo, só dar uma parte que seria o suficiente para ele retornar para casa. E o resto ele poderia pagar de manhã, depois de contar todas as ovelhas, para o escravo dele. E ele deixou passar essa oportunidade porque ele não gostou, enfim, do cara. E mesmo vendo aquele monte de ovelha na frente dele ali, ele preferiu não arriscar. No dia seguinte, esse velho acabou não conseguindo vender suas ovelhas. No dia seguinte, logo pela manhã, o velho conseguiu 3 vezes mais do valor que ele tinha pedido para que o fazendeiro pagasse para ele poder ir embora para casa dele. Ou seja, ele perdeu a oportunidade. E ele fala bastante disso também. Então, outra história também bem legal que eu gostei desse livro é a história dele, do Arcade, do cara lá que se tornou o homem mais rico da Babilônia. Quando o filho dele atingiu a maioridade, ele deu um saco de moedas de ouro para o filho dele e uma argila, que era onde eles anotavam ali escritos, onde tinha título de propriedade, notas promissórias, enfim, eles eram realmente muito avançados. E nessa tábua de argila tinha 5 leis do ouro. E ele falou uma coisa, meu filho, vá pra rua, vá pra onde você quiser ir, só não fique aqui, eu quero que você se destaque em outro local a partir desse valor que você tem e dos ensinamentos que eu tô te passando aqui e retorne depois de uns 10 anos e caso você tenha ascendido na sua vida, você vai ser de fato um herdeiro merecedor da fortuna que eu tenho aqui. Caso você, enfim, volte com as mãos abanando, a sua herança vai ficar toda para a Babilônia, né? Ele foi, aí adivinha o que aconteceu? Gastou rapidamente o dinheiro e só depois que ele gastou o dinheiro que ele foi ver as 5 leis do ouro, né? Que o pai dele tinha passado lá para ele. Tinha sobrado, tipo, umas moedas de cobre e de prata que valiam bem menos, porque ele começou a vender, tipo, roupa dele, enfim, vendeu um monte de coisa que tava com ele, para ele conseguir ir comendo, né? E conseguir um emprego, enfim. Teve uma vida bem sofrida, mas porque ele torrou o dinheiro ali logo de imediato. E aí, quando ele leu, né, mesmo as 5 leis do ouro, foi quando ele começou a aplicar. E aí, 10 anos depois, ele retornou lá à casa do pai dele com uma abundância muito grande. E ele, tipo, retornou o saco de moeda de ouro que ele deu pro pai dele e deu, tipo, 2 a mais só pela tábua de argila que o pai dele tinha dado por ele, né? Ele falando, pai, o que você me deu vale muito mais do que você tinha me dado para eu sair daqui, o que você me deu de conhecimento, então tá aqui mais essas 2 moedas de ouro. Com isso ele se tornou o herdeiro mesmo principal e tocou a fortuna do pai dele. Eu vou falar elas aqui exatamente conforme o livro fala, que realmente achei muito interessante. Então, primeira lei do ouro. O ouro de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua família. O ouro cresce, né? O ouro cresce de bom grado. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo
encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. Terceiro, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Quarto, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que não sabem poupá-lo. E quinto, o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir. Aí, para dar um resumo disso tudo que ele fala aqui, com dinheiro você não pode ser emocional. Aí ele dá até um exemplo de uma pessoa que tinha pedido dinheiro emprestado porque ia se casar e era o quinto casamento da pessoa e que a chance de dar errado era muito grande, ele não emprestou e o casamento deu errado, enfim, porque a mulher achava que o cara realmente tinha dinheiro, ele não tinha, escapou, ainda bem que a pessoa não emprestou para ele por causa disso e ele também não perdeu mais dinheiro ainda por conta disso. Ele fala pra, tipo, quando você for, né, tipo, investir o seu dinheiro, sempre procurar alguém que tenha uma noção muito maior de manusear dinheiro do que você. Aí entra gerente de banco, entra amigo seu que realmente saiba o que faz ali dentro do mercado financeiro, e ter a proteção, né, que o dinheiro exige. E é bem legal a forma como ele fala, que ele fala, tipo assim, que o dinheiro, você tem que trabalhar e fazer com que ele seja, tipo, um escravo para você. Um escravo da forma que você o trate bem, para que ele te dê um retorno. E quanto melhor você trata ele, os filhos dele e os netos, que são os proventos do que você investir, mais ele vai estar trabalhando sempre ao seu favor. E essa roda tem que estar sempre girando assim, e não o contrário, com dívidas que você assume e por aí vai. Inclusive tem até um exemplo bem legal que fala também, logo mais à frente eu vou falar. Aí, muito também que é falado no livro, para que seu dinheiro se multiplique, tenha cautela, né? Eu já falei isso, mas o livro realmente reforça isso bastante. Não lança qualquer negócio que apareça na sua frente, estude, e essa parte eu achei realmente bem legal. E ele fala, veja se realmente há com fundamentos, para então você dispor recurso para obter retorno, porque senão o seu recurso, você nunca mais vai vê-lo de volta, né? Caso você não tenha tido essa preocupação assim. Ele fala também da passagem da segurança que você precisa de passar para sua família em relação ao patrimônio. As muralhas da Babilônia, conforme fala no livro, eram tipo muito grandes e muito difíceis mesmo de alguém ultrapassar. E todas as vezes que tipo chegava uma guerra e as pessoas tentavam entrar de qualquer forma na Babilônia, como as muralhas eram tão fortes e os soldados ficavam ali já de prontidão para entrar em combate, quando as mulheres e crianças chegavam nos soldados, perguntando, e aí, a gente está seguro? Os soldados sempre falavam, estamos em segurança, pode voltar para casa, pode ficar tranquilo. E ele fala que é exatamente assim que o dinheiro tem que ficar para a sua família. Para ela, tipo, mesmo que você esteja numa situação, por exemplo, de batalha, que seja na empresa, nos negócios e tudo mais, mas você ter uma estrutura financeira sólida por trás, né, para que você garanta o futuro ali dos seus, né? Isso é bem legal. E fala muito também sobre determinação, sobre perseverança, sobre coragem, sobre inovação. Aí é uma passagem que tem, bem assim, onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Ele dá vários exemplos, vários não, mas tem 3 ex-escravos mesmos que eles falam sobre como é que é sair dessa fase que as pessoas acham que nunca vão ser livres, né, uma vez que vira escravo. Aí tinham vários motivos. Um é porque a família tinha, tipo, vendido ele, ou tinha trocado uma vingança, na verdade. O irmão dele matou o filho de uma pessoa, aí o pai do menino que tinha matado, deu o filho como escravo ali para a pessoa para pagar essa dívida. O outro foi por conta de dívidas por ele mesmo assumidas. Com isso, a esposa dele teve que voltar para casa dos pais. Enfim, aí o que essa passagem transmite? Essas pessoas que tiveram acesso a essas 5 leis do ouro, elas foram acumulando vagarosamente, investindo com muita cautela, até que eles conseguiram pagar suas dívidas, o outro ter o título de propriedade dele, né, tipo, quebrado, porque ele começou, tipo, a trabalhar melhor pro amo dele, né, pro chefe dele ali, pro patrão dele, que é um outro lá que era escravo. E com isso ele foi tendo independência grande, foi tendo o dinheiro, enfim, foi criando patrimônio até que ele se tornou uma pessoa livre e abundante. E o outro também, o mesmo caso, se tornou uma pessoa abundante, pessoa que emprestava dinheiro para outro naquela época, era tipo assim, tipo alguém muito, muito rico mesmo.
e se tornaram pessoas assim, né, que chegaram de ex-escravo a emprestador de dinheiro numa época daquela. Essa é uma passagem bem legal que fala: por mais difícil que seja e essa jornada, por mais longa que ela pareça ser, ela precisa do primeiro passo. E o que é bem legal também do cara que tinha dívidas e com isso ele acabou tendo que se tornar escravo, o livro fala até como que você, com um pouco que você vai ganhando, você vai tipo, se livrando também das dívidas. Eu vou passar aqui para vocês aqui agora. Separe sempre 70% dos ganhos, né, para sua casa, incluindo o lazer inclusive, e jamais passe dessa quantia. 10% você vai usar para guardar e investir e 20% você vai utilizar para pagar suas dívidas. Esse escravo que tinha se tornado escravo por conta das dívidas dele, ele fala: chegue em todas as pessoas ou instituições, no nosso caso aqui atualizado, para quem você deve, mostre o seu plano, mostre tudo que você deve, enfim, qual o plano que você elaborou para quitar aquelas dívidas e tipo faça pagar, combine pagamentos mensais ou semestrais ou trimestrais que seja, e honre com essas dívidas para você se tornar um homem honrado novamente, né? E aí depois das dívidas quitadas, você juntar, já que você já acostumou aos 70% aqui para ficar só para sua casa, você agora vai ter o dobro do que você guardava para você estar investindo nesse capital e estar crescendo cada vez mais. Então, gente, assim, um resumão, né? Ele se encerra aqui. Gostei muito mesmo dessas passagens, fala tanto para você, desde que quer acumular riqueza, que não sabe como fazer, ou que esteja endividado mesmo, não sabe como sair também do fundo desse poço aí. Ele passa todas essas mensagens, aconselho muito mesmo a leitura dele, mas caso você, enfim, não queira, o resumão dele já tá bem aqui, né, também na frente de vocês. Mas agora eu peço para vocês, né, se tiverem gostado mesmo, curtam esse vídeo, comentem, falem qual o livro que vocês querem que eu faça aqui um resumão depois e o que vocês acharam também desse resumo, beleza? Até o próximo vídeo, galera!